Hello everyone! Esse vídeo a gente vai fazer para tratar sobre alguns quantifiers, que são o some e o any, e os pronomes indefinidos I e an. Essas quatro palavrinhas servem para o mesmo objetivo, que é tratar de quantidade indefinida, tá? Mas o uso delas é bem particular, é bem diferenciado. Então, a gente vai começar com some e com any. A gente utiliza essas duas palavras para indicar a quantidade indefinida de alguma coisa. Elas podem ser traduzidas como algum, alguns, alguma, algumas, um pouco, nenhum ou nenhuma, tá? Mas esse significado vai ser atribuído dependendo do contexto onde essa palavra está sendo utilizado e também dos critérios de uso, porque para cada situação a gente tem a escolha certa de uma dessas palavras para utilizar. Por exemplo, quando a gente vai usar o some, a gente tem que ter em mente que ele pode ser utilizado apenas em frases afirmativas, tá? E essas frases afirmativas podem ser frases no plural, frases no singular, com substantivos contáveis ou incontáveis, não tem problema, tá bom? E aí a gente tem dois exemplos das frases afirmativas. There are some apples in the fridge. Olha só, existem algumas maçãs na geladeira. E um exemplo de frase no singular com um substantivo incontável. Como eu disse, a estrutura está no singular, porém a gente sabe que o significado dela é de uma frase de plural. There is some sugar in this coffee. Existe um pouco ou algum açúcar nesse café, tá? A gente pode utilizar o some também quando você quer oferecer alguma coisa para alguém. E aí vai ser uma pergunta. Olhem o exemplo que está colocado aqui. Would you like some popcorn? Você gostaria de um pouco de pipoca? É a única circunstância de frases interrogativas em que o some é permitido, ok? Quando você quer ofertar alguma coisa a alguém. Já o any é utilizado em frases negativas, no geral. Sejam essas frases estruturadas no singular, no plural, com nomes contáveis ou incontáveis. Observem. There isn't any sugar in this coffee. Não há nenhum café. Não há nenhum açúcar nesse café. Desculpem. Ou então, there aren't any fruits in this fridge. Não há nenhuma fruta nessa geladeira. Observem que a gente tem duas frases estruturadas de maneira diferente, porque a primeira está tratando de sugar, que é algo incontável, e a segunda está tratando de fruits, que é contável. Portanto, nós temos em cima uma frase aparentemente no singular, mas que o significado dela a gente sabe que é um significado plural. E a segunda frase, uma frase estruturada no plural, realmente indica uma quantidade de itens plural, tá? E a gente também utiliza o any para perguntas, no sentido geral, exceto quando você vai oferecer alguma coisa para alguém. Are there any apples in the fridge? Há alguma maçã na geladeira? Ok? Já o a e o an são utilizados para indicar os pronomes indefinidos um e uma do português, tá bom? A gente utiliza esses pronomes observando a palavra que vem depois, o substantivo que o segue. Exemplos: an apple e a dog. O a deve sempre ser utilizado quando a gente quer expressar um ou uma, relacionando as palavras que se iniciam com consoantes. Observem: a pineapple, um abacaxi, a cat, que pode ser um gato ou uma gata, a teacher, que pode ser um professor ou uma professora, a body, que pode ser um corpo, a class, uma turma, uma classe. Observem que a gente teve, né, ao longo desses exemplos, o a como significando um ou uma. Não tem essa vinculação. A única coisa semelhante em todos esses exemplos é que todos eles começam com consoantes. Pineapple começa com P, cat começa com C, teacher é com T, body é com B e class com C também, ok?
Já as palavrinhas em que a gente utiliza o an antecedendo, significando um ou uma, são aquelas que se iniciam com vogais. Observem os exemplos. An egg, um ovo. An elephant, um elefante. An actor, um ator. An army, um exército. An octopus, um polvo. Fui péssima com os exemplos aqui porque não coloquei nenhum exemplo em que o an significasse uma. Mas a gente também possui. Ele pode significar um ou uma, tá? O que a gente tem aqui de semelhança entre esses exemplos é que todos eles se iniciam com vogais. Egg começa com E, elephant começa com E também, actor começa com A, army com A e octopus com O, ok? Um exemplo de an significando uma, an actress, uma atriz, por exemplo, que começa com A e precisaria do an no início, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Kisses!